Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de História. Então continuaremos falando da pré-história, falaremos do período neolítico. Maravilha? Antes, ligue as notificações, ok? Se inscreva no canal, professor Alex, e vamos fazer parte da nossa comunidade, beleza? Aqui quem fala é o professor Alexandre, vamos à aula. Então, pessoal, o período neolítico ele faz parte do período da pré-história. Esse período da pré-história foi de 10.000 a.C. a 4.000 a.C. Aqui o sedentarismo e a domesticação de animais e plantas provocaram as primeiras modificações na paisagem. Então, pessoal, nesse período aqui nós tivemos o sedentarismo, ok? Então é daqui que veio o termo sedentário, né? Então o que é o sedentarismo? O sedentarismo é quando mudou a característica do ser humano da época. Eles pararam de ficar mudando de lugar em tempos e se manteram no mesmo lugar. Então, sedentário é aquela pessoa que vive no mesmo local, não faz grandes modificações. Então os povos eles eram nômades, ok? No período anterior ao Neolítico, que é o Paleolítico, também pertencendo à pré-história. Depois eles passaram a se fixar no lugar que é esse termo sedentarismo. E por que eles se fixaram? Nós falaremos na aula nos próximos slides, por causa eles começaram a aprender, né, a criar animais e também a plantar. Então aí eles tinham alimentos, então não precisava ficar mudando, ok? Então no período neolítico eles aprenderam a polir pedra. Então esse período também foi chamado o período da pedra polida, né? Então aumentando a eficiência e durabilidade de suas ferramentas e armas. Então, nesse período, eles começaram, foi a Idade da Pedra, né, o finalzinho da Idade da Pedra, e eles aprenderam a criar características na pedra, polindo para gerar ferramentas, né, não só ferramentas, como várias ferramentas que vocês estão vendo na imagem, então, como também armas mais eficazes com esse período. Nesse período, a grande descoberta deles, no caso, foi a agricultura e a domesticação de animais. Então, por isso, eles foram considerados como agricultores e pastores. Então, por quê? Porque eles trabalhavam com a plantação, ok? Com a parte do pasto, ok? Toda essa parte, a criação e domesticação de animais. Então, por esse motivo, eles eram agricultores e pastores. Então, eles tinham outras caracterizações, ok? Como também na figura aqui, né? Começaram a construir cabanas, né? O princípio aí da estrutura de casas, ok? E é interessante, não é exatamente, não tem a ver exatamente com o conteúdo, mas é importante comentar. Então olha aqui, ó, todos os povos eles viviam sempre na beira de lagos, ok, de rios, porque senão eles não tinham água. Então tinha isso também. Eles ficavam no lugar que oferecesse sempre as margens de algum rio. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres, ó, isso aqui é importante. Por observação da germinação das sementes, elas tiveram a ideia de semear suas terras. Então, a história diz que quem, vamos dizer assim, trabalhou mais com a agricultura naquela época foram as mulheres. Foram elas que observaram
animais que deixavam sementes caindo na terra e elas viram que brotava da semente. Aí elas aprenderam a correr atrás de vários tipos de sementes, começaram a plantar e foi gerando os alimentos. Ok? Aí o que os homens faziam nessa época? Os trabalhos mais duros, voltado à parte do pasto, a parte de roçar mato, a parte de domesticar alguns tipos de animais específicos que tinham que ser homem, dentre outras coisas. Mas essa parte das plantas, a história conta, no período neolítico, que foi desenvolvido pelas mulheres. Então, na imagem aí você verifica isso que eu estou falando. Vamos falar um pouquinho mais do sedentarismo agora. Os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento, ok? Então, só contextualizando o que eu já falei, eles pastavam, cuidavam de animais, ok? E não mais mudavam de lugar. Então, foi o que eu já falei lá no comecinho da introdução da aula. Então, com o processo de sedentarismo, eles passaram a não mudar mais de lugar. Então aí tá vendo aí, já estão fazendo estruturas de casas mais, vamos dizer assim, elaboradas, ok? E você vê alimento aqui, né? Peixes e assim vai. Então eles tinham começaram a ter um processo mais inteligente de se viver, ok? Um processo de criação de animais, pastagem e dentre outras coisas. E logicamente eles conseguiram novos instrumentos de trabalho. Então eles viram com o tempo que eles precisavam de novos instrumentos de trabalho, como o machado, né, derrubar uma árvore, fazer uma coisa específica. Eles viram que no pasto, na parte da agricultura, eles precisavam de enxadas, então eles foram lá, descobriram, criaram as enxadas, criaram as foices, ok? Então tudo que hoje você usa, ele faz parte de outros povos mais antigos que, vamos dizer assim, descobriram aquele instrumento específico de trabalho para conseguir viver, né, e melhorar as características e as formas de vida da época. E também eles descobriram, eles começaram a analisar que como eles tinham alimentos, muitos alimentos deviam ser cozidos, alguns alimentos eles faziam e tinham que ser guardados para de repente comer em um outro momento, ok? De repente comia uma determinada quantidade de alimentos, depois eles poderiam comer em outro momento, então eles tinham que achar um local para guardar, e eles começaram a confeccionar recipientes de barro, okay? Como panelas, vasos, jarros, então para guardar os alimentos e também para cozinhar. Então isso aqui é uma passagem interessante. Então hoje nós temos aí as panelas, essas modernas, então nesse período que eles descobriram e criaram esse tipo de trabalho com cerâmica. E automaticamente nesse período houve um crescimento populacional. Então teve um aumento, a diversificação da produção, a melhora na conservação de alimentos, a população aumentou e passou a viver mais, porque eles se alimentavam melhor, então eles passaram a viver mais e aumentar a população, né? Então foi a famosa Revolução Neolítica. Então tinha lá economia de produção, difusão do trabalho, vários tipos de trabalhos ali, caça, pesca e os novos, né, a parte de agricultura, criação de animais, enfim. E começou a ter também a classificação de indivíduos por grupos. Alguns começaram a ter uma influência maior sobre outros grupos, como é hoje. Bom, esse período também, pessoal, ele foi considerado a idade dos metais. O período neolítico foi que iniciou a idade dos metais. Então isso aí vocês encontram, aí quem for consultar mais a fundo, você vai ver lá, a idade dos metais. Então é quando foi nesse período do neolítico, começou lá pelo menos.
Então, há 5.000 antes de Cristo, eles criaram a metalurgia. O primeiro metal trabalhado foi o cobre. Então, primeiro descobriram o cobre, começaram a usar o cobre para criar todas aquelas ferramentas que nós falamos aqui. Então, o cobre foi o primeiro metal. Depois, mais ou menos 2.000 anos depois, mais ou menos a 3.000 antes de Cristo, eles descobriram a técnica de produção do bronze. Então, o bronze ele era superior ao cobre. E em 1300 a.C., foi um outro período, né? Ok? Eles aprenderam a fundir o ferro. Usavam temperaturas altas nos fornos para derretimento do minério. Assim criaram com o ferro agora, beleza? Foi o terceiro metal. Eles criaram, aí começaram a criar escudos, servia assim trabalho, coisas voltadas para a guerra, ok? Proteger o território, esse tipo de coisa, espadas, ok? Que era a arma que eles tinham mais perfeita na época. E não só isso, eles aperfeiçoaram seus antigos instrumentos de trabalho e de guerra. Aqueles instrumentos que eu já falei lá, enxada, foice, então com ferro conseguiu ter uma estrutura melhor. Então, pessoal, então é isso, a idade dos metais e o período neolítico, então ele conta essa estrutura do ser humano nesse período neolítico. Então, isso aí. Até o próximo vídeo. Dúvidas, escreva no e-mail, deixe um comentário. Não esquece de curtir o vídeo, ligar as notificações. E abaixo aí sobre o vídeo, as informações do canal, você encontra links para cursos. Quem se interessar, maravilha? Obrigado a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo.